Bem-vindos a mais um Geocast da Geoló. Hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente no dia a dia dos escritórios de advocacia, mas que ainda gera muitas dúvidas, que é a respeito de tecnologia da informação. A TI é custo, é risco, é estratégia, por onde a gente deve começar, o que é que realmente importa, né? E mais principalmente como é que nós alinhamos tecnologia com o nosso negócio, com o negócio jurídico. Para desvendar esses mistérios, nós convidamos hoje o Dr. Márcio Rodrigo Bordignon, da Multip. Eu vou pequeno resumo aqui das qualificações do meu amigo. A Multip tem sede em Brasília, atende a clientes em todo o Brasil e no exterior, inclusive. O Márcio é perito forense, entre outros diversos atributos, professor de pós-graduação, desenvolvedor de trabalhos de consultoria de TI para vários órgãos internacionais, autor, já livro publicado, especializado em gestão de TI, infraestrutura, segurança da informação, enfim, não podia ter alguém mais qualificado para sanar essas dúvidas para nós. Além disso, ele já nos brindou com palestras, quando do nosso encontro em Brasília, atende alguns associados nossos com maestria. Então, Márcio, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado por nos brindar com a tua presença aqui e investir um pouquinho desse tempo precioso com a gente. Eu que agradeço, Maurício, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando para um público tão distinto. Bom, nós fizemos alguns questionamentos rápidos, algumas perguntas rápidas, curtas, e tentando fazê-lo de uma forma prática. Então, vou tentar seguir aqui um breve roteiro, e, Márcio, por favor, fique à vontade para me interromper, para alinhar, para acrescentar eventuais outras explicações, tá bem? Combinado. Vamos lá. Para começar, por que hoje se fala que a TI de um escritório é uma missão crítica? Por que é que existe essa visão em geral, amigo? É porque hoje você não consegue fazer nada sem TI, até para peticionar é eletrônico. Então, se a TI parar, o escritório para. Daí que vem o termo missão crítica, né? Então, hoje um escritório sem TI, com a TI parada, o escritório não funciona. Tá. Solução para isso? Nós temos que investir numa tecnologia mais robusta, mais cara, esses investimentos são muito altos. Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque se você for perguntar para o Homo Digitalis, né, o homem de TI, a tendência é ele te oferecer como solução alguma coisa que é aquilo que ele domina, que é a área do conhecimento dele. E normalmente o homem de TI gosta de algo avançado, sofisticado, mas nem sempre você precisa disso. E tecnologia avançada e sofisticada, ela exige também um suporte técnico mais intenso e mais especializado. Então, eu acho que aqui o importante é a gente entender qual é a sua necessidade real, o que você precisa, e a partir desse diagnóstico, utilizar a tecnologia que seja a mais simples possível, que vai atender a sua necessidade. E não necessariamente algo avançado e que vai se tornar custoso com o tempo, né? Então, eu não sou contra a tecnologia avançada, mas é que eu sou a favor de você utilizar a tecnologia adequada. A tecnologia adequada não vai falhar quando você precisa, ela está adequada à tua necessidade e ela vai te colocar no patamar de maior simplicidade operacional e de custo possível. Então, isso é alinhar a tecnologia ao negócio da organização. Tá, é inteligente, mas existe um modelo de TI definido para todos os escritórios? Infelizmente não, porque a quantidade de soluções é muito grande, tem muita variedade de solução, e não só tecnicamente da solução, das boas práticas para implementar essas soluções também, né, as formas de se colocar isso para funcionar. Então, vai depender de caso a caso, né? De novo, não é a tecnologia que vai definir o que você vai fazer no escritório, é o contrário. Então, como dois escritórios de advocacia nunca são iguais, eles podem até ter algumas similaridades, mas tem as suas
peculiaridades, né, o importante é a gente entender o que você precisa, fazer um bom diagnóstico e aí adequar, né, adotar a tecnologia adequada. Por isso que não tem um modelo, uma receita de bolo única para todo mundo. Um modelo padrão. Exato. E o que você recomenda, então, nesse caso, como um ponto de partida? De onde a gente tem que dar o início, dar o start? O que a gente vê no dia a dia, né, atendendo clientes, e que a gente considera o erro mais... O erro não é a palavra, mas o equívoco mais comum, né, é as pessoas não investirem na prevenção. Então, normalmente a TI que é mais elogiada é aquela que você liga, quando acontecer um problema, você liga, a pessoa te atende imediatamente, vem correndo, né? E aí você se sente bem atendido. E aí a pessoa que está lá atendendo, às vezes demora horas para resolver o problema, ou traz muita gente, né? Quando, na verdade, o correto, né, o ideal, era o problema não ter acontecido. Então, na medida que a gente investe em prevenção, você elimina a necessidade de correção, né? E dá para fazer isso de uma maneira muito enfática, na falta de uma palavra melhor, né? Então, a minha recomendação é invista em prevenção, né? A tecnologia que você tem é adequada, é aquela simples, ela pode vir a falhar por uma série de razões, mas as razões, os motivos pelas quais ela falha são conhecidos e são passíveis de prevenção. Então, investir em prevenção e não em ter alguém depois para te socorrer quando o problema acontecer. Mas para isso tem que haver uma consciência, tem que haver o escritório tem que pensar junto com o TI. O sócio tem que se envolver para isso, a necessidade do board da empresa tá comprometido, ou é um departamento específico que vai tocar e presta contas para o sócio do escritório? Como é que funciona, na tua visão? Sem dúvida nenhuma, quando a gente está falando de gestão, né, o head do escritório, que é quem faz a gestão do negócio jurídico, enfim, dos custos do escritório e tudo mais, ele vai precisar se envolver. Não se trata aqui de transformar o advogado num técnico de TI, longe disso, né? É o claro. TI que tem que fazer o papel dele. Mas Até porque, por experiência pública, eu sei que isso não dá certo. Pela dificuldade de entrar na nossa reunião aqui, eu sei que isso não dá certo. Mas o sócio precisa se envolver. Eu vou tentar aterrissar isso num exemplo, né? Imagine que o seu escritório aciona a TI 10 vezes por dia, né? Em média. E desses 10 acionamentos diários, 9 são para atender uma pessoa lá do escritório chamada José, por exemplo, né? Então, o teu problema é de TI ou o teu problema é o José, né? Eventualmente, o José que está com alguma dificuldade de usar os recursos ali e precisa de algum treinamento. O homem de TI, ele não está preocupado com isso, né? Tem que ter alguém de gestão que olhe para esses indicadores, e claro, você só vai conseguir olhar se tiver os indicadores, e começar a entender, poxa, se cada 10 atendimentos, 9 são para o José, a gente precisa fazer alguma coisa com o José, entender qual é o problema do José, e não manter isso se perpetuando ao longo do tempo, porque é custo, é tempo, é ineficiência, enfim, né? E se o sócio não estiver olhando para isso, o homem de TI tem dificuldade de perceber isso, porque o primeiro atendimento para o José foi o antivírus, o segundo foi a impressora, o terceiro foi o teclado, e ele, tecnicamente, para ele foram 3 coisas distintas, e não a mesma pessoa tendo a mesma dificuldade. Aqui, claro, é um exemplo só para ilustrar a situação, né? Mas na tentativa de mostrar que é importante ter essa gestão. Tá. Você toca num ponto aí, sem dúvida nenhuma, é sensível para os escritórios, que é o custo. É um dos maiores medos que quando a gente fala em TI, por experiência própria, é uma preocupação do nosso escritório, acredito que dos escritórios em geral. Onde as empresas erram com relação a isso, amigo? Custo é que nem unha, né? A gente tem que cortar toda semana, senão não funciona. Mas eu acho que o principal erro é porque sempre essa discussão, né? O pessoal de TI tentando mostrar que tem investimento e as pessoas olhando isso como custo, né? Onde eu acho que tem o descasamento é quando as pessoas confundem o barato com o econômico.
são coisas distintas. Então, de novo, tentando trazer isso de uma maneira mais palpável. Imagine que você tem 2 consultores de TI, Maria e João. Maria custa R$ 200 a hora, João custa R$ 100 a hora. João é mais barato que Maria. Só que para fazer a mesma coisa, Maria demora 1 hora e João demora 3. No final, você está pagando 300 para o João e 200 para a Maria. E nesse aspecto é que o econômico e o barato, e isso é muito comum, eu vejo isso como regra quase, né? Então as pessoas tendem, para diminuir custo, contratar aquilo que é o mais barato. Você, por não ser técnico, não tem como avaliar se aquela pessoa tem o alcance ou a eficiência ou não, né? E na verdade você está sendo ineficiente. Então, nesse aspecto é que tem de novo, a tecnologia adequada, a boa visão do que você precisa, o que é necessário, o que não é, o que você descarta, o que você traz. E, claro, em geral, a pessoa interna ali, para te apoiar no dia a dia, ela é necessária, né? Todos os escritórios, em geral, precisam ter alguém ali de TI, mas para atividades muito especializadas, aí você vai lançar a mão da Maria e não do seu TI interno. Então, saber equilibrar essa coisa diminui muito o custo, né? E ter alguém para fazer um diagnóstico e te orientar como implementar isso daí, onde equilibrar essas coisas, eu acho que é o que faz a diferença. É possível fazer esse diagnóstico, então? Sim, sem dúvida nenhuma. O exemplo do caro, do econômico ali contra o barato contra o econômico é interessante. Bem interessante. Assim, é o que a gente chama de modelo tradicional da TI, né? O que é o modelo tradicional? É você, poxa, eu preciso ter TI funcionando, senão eu não consigo eu preciso ter um editor de texto, acesso à internet, eu não consigo nem peticionar num processo, é tudo eletrônico hoje. E eu quero ter alguém aqui à minha disposição, pertinho de mim, para se der qualquer problema, essa pessoa poder me salvar, né? E aí é a hora que o cara veste a capa de herói dele lá, é onde ele se realiza e é valorizado. De novo, na nossa conta aqui, 92% dos problemas que normalmente acontecem quando esse modelo tradicional está implementado, né, eles não deveriam acontecer. Eles são passíveis de prevenção. Então, com boas rotinas, boas práticas de manutenção... Desculpa, pode falar. Não, só para eu entender. Quando você fala modelo tradicional, você está se referindo a uma TI interna, é isso? Isso, porque, em geral, o escritório quer que essa pessoa, que é o TI interno, faça tudo, né? A gente pega situações onde o cara cuida até do ar-condicionado. Se tem um botão de liga e desliga, é o cara da TI que tem que cuidar. E é impossível ele ser eficiente em tudo, porque do mesmo jeito que a medicina, né? Você pega um médico há 200 anos atrás, tinha um médico para fazer tudo. Hoje, você tem neurologista, ortopedista, otorrinolaringologista e por aí vai, cada um na sua área, né? E a TI chegou nesse ponto. Então, o seu TI interno, o papel preponderante, fundamental dele, é entender quais são as necessidades do seu negócio, como que o teu escritório funciona, o que é importante para você e fazer com que a tecnologia funcione a esse favor. Ele não precisa se especializar em segurança da informação, ele vai no mercado buscar alguém de segurança quando isso for necessário. Até porque, se ele, por exemplo, ficar responsável pela segurança, basicamente essa é uma atividade que vai tomar todo o tempo dele e vai ser muito caro capacitá-lo para fazer isso, né? Então é esse equilíbrio aí, e sair do modelo tradicional é sair da zona de conforto, né? Basicamente. Então, é um ato de fé, né? Você, vou desconstruir o que eu fiz aqui e vou adotar um novo modelo de gestão de TI. Mas, basicamente, essa volta toda foi para dizer que esse outro modelo de gestão, ele dá mais resultado e, portanto, se torna mais econômico. Marcos, com relação aos questionamentos, às colocações que você fez, eu tenho 2 questionamentos. Se vale a pena o escritório ter um orçamento anual de TI, se isso faz diferença, tá? E qual alternativa você vê como mais eficiente para os escritórios? Eu acho o orçamento de TI fundamental, porque é o momento em que você consegue colocar no papel ali e visualizar, né, onde que o dinheiro está sendo aplicado. E é o momento que a gente consegue, então, avaliar se você está investindo ou se você está gastando em coisas para enxugar gelo, por exemplo. Então, o orçamento de TI é fundamental
você não consegue avaliar aquilo que você não vê, você precisa ver o que está acontecendo, né? E aí é onde você consegue identificar se você está gastando com João ou com Maria. Se você está indo pelo caminho mais econômico ou se a escolha do barato está ficando mais cara, né? E o que é alternativa em relação aos modelos, que eu chamei de modelo tradicional, né? O que eu vejo é um modelo que a gente chama no jargão técnico de gerenciado. Então, ele é um modelo híbrido, onde você tem alguém interno de TI permanentemente aí, ou que vai uma vez por semana ou duas, enfim, cada escritório vai determinar ali o que funciona para ele, mas tem que ter sim alguém que entenda do seu negócio, que vista a sua camisa, que sabe o que é necessário ali para poder traduzir isso em linguagem de TI. E essa pessoa, ele não tem que se preocupar em ser um bom analista de segurança e também um bom técnico de hardware para dar assistência técnica e também um bom outra coisa. Não, ele vai tocar o escritório, né? Precisou de alguém de segurança, ele vai chamar um parceiro que vai cuidar da tua segurança. Precisou de alguém de assistência técnica, ele vai chamar alguém da assistência técnica. O equipamento está em garantia, ele vai acionar a garantia e assim por diante. Então, ele também vai colocar a TI, usar o conhecimento de TI dele para fazer o que o escritório precisa que seja feito, né? E contar com outras pessoas, né, que atuam naquilo que é especializado. Mal comparando, né? Eletricidade também é fator crítico de sucesso para o escritório funcionar, só que você não precisa ter um eletricista 24 horas à sua disposição, né? Então, o modelo que eu vejo como um modelo ideal é alguém interno que vai cuidar das suas necessidades que não são terceirizáveis, digamos assim, né? Especialistas externos à sua disposição, né? E principalmente eliminar aquelas atividades que são desnecessárias, né? E a gente identificar essas atividades e eliminar essas atividades que não agregam valor. Bom, ok, Márcio. E teria algum exemplo prático para este último item, meu cara? Eu vou tentar dar um exemplo bem, bem simples, né? E é uma coisa que, em geral, é contraintuitiva. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver em escritórios de advocacia o técnico interno, né, fazendo upgrade, colocando mais memória, trocando disco de máquina, consertando equipamento, né? Sim. Em tese, é mais barato você comprar o disco e substituir o disco enfim, fazer upgrade de memória, né, e dar uma sobrevida naquela máquina, né? Mas na hora que você coloca... trocar o equipamento, por exemplo. Por exemplo, mas na hora que você coloca na ponta do lápis, né, não é só o custo do componente, é o custo da hora homem, porque ele ganha um salário, é o custo daquele equipamento parado, tem um monte de custo envolvido, que é o que a gente chama de custo total de propriedade. Então, por exemplo, a gente tem uma prática aqui na Multip, que eu compro, todo ano, eu compro renovo um terço do meu parque, e compro máquinas com 3 anos de garantia. Então, todas as máquinas... Anualmente. Então, todas as máquinas estão sempre na garantia. Deu 3 anos, basicamente eu dou esse equipamento, ele já está ultrapassado tecnologicamente para a gente, né? Claro. E eu tenho sempre um equipamento a mais, que é para, se um equipamento pifar, eu não fico parado, eu dou equipamento reserva para a pessoa e aí chamo a garantia para aquele que tá parado, né? Sim, e tem um backup. Claro. Então, comprar equipamento de marca com 3 anos de garantia, em tese, é mais caro, mas é típico caso da Maria e do João. Na ponta do lápis, isso é mais econômico. Então, eu elimino a atividade de assistência técnica interna, que toma muito tempo. E aí, coloco essas pessoas para fazer outra coisa mais vantajosa com esse tempo que sobrou. E pensando na prática aqui do dia a dia nosso escritório, ainda tem mais um agravante, né? Quando a máquina para, eventualmente pode ser um momento crucial do escritório, uma coisa que eu não possa ficar sem equipamento, sem aquele instrumento de trabalho, né? Claro, e aí é onde a importância da gestão de novo, né? Então, por exemplo, o dado que está gravado naquele equipamento, né? Como é que você recupera, que é para não perder um prazo, por exemplo, né? Então, teu backup tem que estar bem feito, ou você tem que ter uma estratégia ali de armazenamento, né? E são as boas práticas, né? Que variam de escritório para escritório. Então, cada caso vai ser um caso. Mas o importante é você ter essa gestão. E, de novo, a pergunta que você fez antes, né? É preciso que o sócio esteja envolvido? Não precisa ele se transformar num TI ou ele gerenciar a TI.
mas ele tem que saber como é que o bumbo toca e quando situações como essa acontecerem, ele saber o que já está combinado, o que vai ser feito, né, digamos assim, para não ter susto. Prevenção, investir em prevenção. Comprometimento, né? Exato. Comprometimento. E desse ponto de vista técnico, quais são os pontos mais críticos que a gente deve prestar atenção? Então, a lista é longa, né? Porque são muitos componentes, né? Conexão à internet, que até hoje aqui na nossa gravação tá perturbando a gente, falhou um pouquinho, né? Enfim, mas eu vou citar três que eu acho que são os três primeiros, seria por onde começar, né? Tá. Backup, segurança da informação e ter gestão do controle de mudanças. Seriam esses três temas para quem quiser começar a investir na gestão da TI para melhor funcionar o escritório. Tá. Mas eu tendo essa gestão, tendo esse suporte, por que o backup é tão crítico? Backup é a sua última linha de defesa. Se você precisou do backup, é porque tudo mais falhou, né? Tá. E se, assim, tudo mais falhou, eu vou ter que usar o backup. Se o backup não funcionar, então você perdeu aquele dado. Não Perdi tem, a informação. Perdeu a informação, não tem saída. Então, muita gente está preocupada em fazer backup. A gente costuma dizer que o importante é você fazer restauração, fazer restore. Então, quem faz o backup e não testa o backup, tem gente que faz 2, 3, 4 camadas de backup, o backup do backup, mas não testa isso. E aí dá uma falha de energia no meio da noite, aquelas 2, 3, 4 camadas, o backup original, que teria que ser replicado, não funcionou direito, você está sem o seu backup do dia anterior. A gente já pegou casos de gente que achava que tinha um backup e estava sem cópia de segurança há meses. Né? Em média, o índice de falha na restauração é de 50%. Metade das tentativas de se restaurar um backup não funcionam, porque alguma coisa deu errado e essa coisa não foi verificada, monitorada e aquilo passou em branco, né? Sim. Então, o backup, em relação ao backup, o importante é você ter um bom plano de backup e testar os seus backups, ter certeza de que eles estarão disponíveis quando você eventualmente precisar deles. Neste caso, a nuvem não resolveria? Existe um mito a respeito de nuvem, de que se você está na nuvem, então teu dado já está sendo backupeado automaticamente. Isso não é verdade. Né? Backup é diferente de redundância, que é diferente de contingência, que é diferente de outras coisas. Né? O backup, por exemplo, a petição que você fez na segunda-feira, depois modificou na terça, modificou na quarta, na quinta, se você quiser ter a versão que você fez na segunda, se você não tiver backup com uma janela de retenção ali, com um horizonte de tempo, né, você na nuvem não recupera, porque na nuvem ele só está copiando para um outro lugar, para a segurança da própria nuvem, a última versão. Né? Isso quando a tua nuvem tem essa cópia de segurança, porque não é toda a nuvem que tem. Tem muito mito sobre nuvem. Né? Nuvem, o backup em nuvem, ele é um opcional e ele é pago, e é caro. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Saber o que você está, na hora de colocar na nuvem, o que você está comprando ali, o que vai ter à disposição. Informações preocupantes, meu caro. Onde é que está o maior erro quando a gente fala em segurança, então? Por favor. O maior erro que, na minha opinião, né, com a vivência que eu tenho, a gente está trabalhando com segurança aqui há 20 anos. Achar que a ferramenta vai resolver o seu problema. Então, tem gente que investe lá no antivírus e ele é necessário, no firewall ele é necessário, enfim, nas ferramentas todas de segurança, né, que são necessárias, mas não são suficientes. O comportamento do usuário, às vezes, determina a diferença entre a saúde e a desgraça, o desastre, né? Isso para a gente vê isso acontecendo todo dia. Hoje, antes da gente sentar aqui para bater esse papo, eu estava lidando com um caso exatamente desse. A usuária lá, de um cliente nosso que tem antivírus, tem todas as proteções, alguém ligou para ela, se fazendo passar por um suporte técnico, ela deu acesso remoto para o
para o computador dela para a pessoa. A gente conseguiu interromper o ataque, porque a gente tem toda uma estratégia de segurança da informação. Mas veja, quando a gente pergunta para a pessoa, né, você se sente seguro no trânsito, e ela responde assim, eu tenho um carro ultra seguro com 6 airbags de cortina, freio ABS, detecção de colisão, um monte de coisa, ele está falando do software e do hardware do carro. Não foi isso que eu perguntei, eu estou perguntando para ele, como é que você dirige? Você dirige a 200 por hora, com pneu careca, na chuva, na contramão, à noite? Porque não tem ferramenta de segurança do carro que vai te proteger em relação a isso, né? Claro. Então, esse, para mim, é o maior erro de segurança, é confiar unicamente, exclusivamente nas ferramentas e não cuidar do comportamento seguro, digamos assim. Tá. Com relação à informação, eu já tive o prazer de trabalhar contigo em projetos de Lei Geral de Proteção de Dados. Já aprendi muito, tá? Neste caso, a LGPD, ela resolve a segurança da informação? Não, são coisas distintas, né? A LGPD, ela tem lá todas as medidas técnicas e administrativas de segurança exigidas, né? Mas visando a proteção do dado pessoal. Então, um incidente de privacidade não necessariamente é um incidente de segurança e vice-versa. Tentar dar um exemplo aqui, né? Imagina que alguém invadiu a rede da Coca-Cola, que é para pegar a fórmula da Coca-Cola. Nenhum dado pessoal vazou. Isso foi um incidente de segurança da informação, mas não foi um incidente de privacidade de dados, né? Por outro lado, uma lista dos participantes de um evento que está impressa lá na recepção, isso vaza porque bateu um vento ali ou alguém pegou essa lista, né, em cima da mesa, não foi um incidente de cibersegurança, sequer o cara invadiu a rede, ele pegou a lista impressa, né, mas foi um incidente de privacidade de dados. Então, por óbvio que existe uma zona de sombra aí entre uma coisa e outra, né? E o investimento feito em segurança da informação para adequação LGPD, ele ajuda na segurança cibernética. Mas são coisas distintas, uma não substitui a outra, e se você fez uma parte do trabalho, tem que ver qual é o gap que está faltando para fazer a outra parte. Entendi. É interessante. É interessante. Pensando em mudança de tecnologia, alguns conceitos dentro do que você está explicando, essa forma híbrida, esse formato que a gente está imaginando, por que as mudanças tecnológicas são tão arriscadas, então? Porque, em geral, elas são feitas sem planejamento prévio, sem teste, sem avaliar o impacto que vai ter e o risco, né? Então, de novo, o homem de TI, né, quando ele tem que fazer, sei lá, colocar nova versão de um sistema, aplicar uma atualização de software, trocar um servidor, fazer qualquer coisa, né? Ele não se planeja, ele simplesmente vai lá e faz. E é nessa hora que as coisas dão errado, e é nessa hora que começa uma jornada que invade a madrugada dentro, e você chega no outro dia para trabalhar e tá lá o cara suando, né? Porque ainda não terminou de fazer o que tinha que fazer, e o escritório tem que começar a funcionar, né? Sim. Com planejamento e boas práticas, e as boas práticas existem há 30, 40 anos, elas são descritas aí, são gratuitas na internet para quem quiser ver. É uma questão de disciplina, né? De se confiar um pouco menos na sua capacidade técnica e ser mais disciplinado e rígido em adotar ali o passo a passo do caminho feliz, né? Para evitar problema. De novo, tem tudo a ver com o que a gente está conversando desde o início. Prevenção, investimento em gestão e ter boas práticas em funcionamento, né? Para preservar o negócio do escritório, que é ter a TI funcionando a favor dele. E isso aqui vale para escritório e vale para qualquer área que a gente tem visto aí, né? A pergunta que você fez. Então, a falta de planejamento e de cuidado com as mudanças da tecnologia que geram esse tipo de transtorno. A gente costuma dizer aqui que ambiente de produção, que é o ambiente de produção é o ambiente que você está usando aqui agora para falar comigo nesse Geocast, para peticionar, para fazer qualquer coisa, né? É o que funciona. O ambiente de produção é sagrado. A gente só mexe em caso de necessidade, com planejamento e com, assim, mexeu. O resultado esperado é esse. Não chegou no resultado esperado, tem que voltar atrás no ponto onde estava e tentar de novo depois de uma outra forma. Esse é o jeito correto de se fazer a mudança. Raras são as pessoas que utilizam dessa forma para fazer mudanças.
Imagino, imagino. Realmente impressiona. Nesse sentido, eu volto numa pergunta anterior, então, com relação à mudança. Você já falou, a gente já falou a respeito de nuvem, e é uma dúvida que nós aqui já discutimos bastante no escritório, né? Você falou, olha, nuvem é um assunto que dá para tratar num geocast só dela, que é só isso, especificamente dentro do TI, falar de nuvem, né? Por quê? Que mais que você pode trazer para a gente a respeito? De novo, tem muito mito a respeito de nuvem. Então, vamos começar do começo, né? Nuvem não Uhum. é tecnologia. Nuvem é um serviço. Então, quando, veja, se o seu fornecedor de software aí falar assim, vamos levar o teu servidor para a nuvem, mas na hora de levar o teu serviço de TI com o teu servidor, com os teus dados de processo, acompanhamento, tudo, na hora de levar para a nuvem, se ele te pedir para você criar um servidor virtual, instalar nesse servidor virtual um banco de dados, que é o banco de dados que você tem aí, instalar o sistema, que é o sistema que você tem aí, você só está trocando as coisas de lugar. Você tirou daí de dentro do teu escritório e está colocando dentro de um data center, mas na mesma arquitetura em que ele estava instalado aí dentro, né? Então, até tem gente que faz isso porque quer ter a conveniência de ter que usar o técnico de TI que está lá da nuvem, né? Para não ter que ele ter o técnico de TI dele interno aqui, né? Ou Tá. diminuir a quantidade de pessoas aqui, né? O ponto Uhum. é que fica mais caro. Na hora que você põe na ponta do lápis, era para ser mais barato, né? É isso que vendem para as pessoas. Mas fica mais caro e não é pouco mais caro, fica bem mais caro mantendo a mesma arquitetura, levando para a nuvem. Tá? Então, nuvem tem vantagens, né, e ganhos quando a tecnologia que você está usando lá na nuvem é uma tecnologia de nuvem. Então, por exemplo, e-mail, Gmail, né? O Gmail são poucos servidores para milhões de usuários. É o mesmo servidor sendo compartilhado por várias pessoas. E por óbvio, você com a tua senha não vê os meus e-mails e vice-versa, eu não vejo os teus. É o que a gente chama de multi-tenant. Então, quando você tem arquitetura, sistemas embarcados em arquitetura multi-tenant, usando microserviços, etc., né, isso faz sentido. Mas não é qualquer sistema que vale a pena mudar de arquitetura. Então, dá um geocast inteiro a gente ficar falando aqui sobre nuvem, né? Mas o primeiro ponto é entender que o que estão te vendendo é um serviço, não é necessariamente uma tecnologia. E aí tem que ter muito cuidado na hora de contratar. E para fazer essa avaliação, a Multip nos ajudaria aqui num Com eventual certeza. bate-papo. Alguém que entenda do que está olhando para o outro lado, vendo o que é que está sendo colocado lá, se é tecnologia de nuvem mesmo, se não é, né? E Tá. a depender do preço do serviço que forem te cobrar também, né? Em geral tem sido mais caro porque os servidores, os provedores de nuvem têm cobrado muito caro pelos serviços deles. Claro. Tá. Não há dúvida que é um serviço especializado, mas é, é de extrema importância e o advogado precisa estar comprometido, né, para que ele tenha resultado. Nesse sentido, o que é que o advogado, voltando ao nosso público aqui da Geolog, o que o advogado precisa entender efetivamente antes de contratar? Então, eu acho que entender, em primeiro lugar, qual é a necessidade, o que ele precisa. Olha, Tá. e nos termos dele, advogado, né? Olha, eu preciso peticionar, eu preciso ter acesso à internet, eu preciso de e-mail, ele coloca isso nos termos dele, né? Uhum, uhum. E a partir disso, então, se fazer um diagnóstico para ver quão maduro, né, está a tecnologia que ele tem hoje em relação ao que ele precisa. A tendência agora no momento é os escritórios utilizarem inteligência artificial, né? Inteligência artificial é o típico caso de que a gente vai fazer bastante uso de nuvem, mas da tecnologia que faz sentido na nuvem, e não simplesmente essa de mudar de lugar, né? Então, entender o que precisa, ter um diagnóstico maduro, né, de qual que é o modelo que ele está funcionando ali, se isso funciona bem para ele ou não, se isso é mais custo ou mais investimento, né? Alinhar isso ao negócio dele e dedicar um tempo ali, por menor que seja, mas toda semana ali, periodicamente, para entender o que está acontecendo, como é que está a minha TI, cadê os meus indicadores, vamos olhar para onde que a gente está caminhando, não deixar a coisa desalinhar ao longo do tempo. Essa seria uma
enfim, uma diretriz, digamos assim, né? Porque eu falei que receita de bolo não existe, né? E não existe mesmo. Mas, assim, uma boa prática, né? Uma boa regra, dica de conduta para a gente manter a TI sempre alinhada ao negócio da organização. Perfeito. Bom, caminhando para o fim, me dá uma ideia, qual a principal mensagem? O que você poderia deixar para sócios, gestores de escritórios? Qual é o ponto mais crucial que você passaria para a gente, amigo? Por favor. É uma mudança de paradigma, porque quando a gente fala em TI, a gente tende a pensar em hardware e software, né? Sim. E a mudança de paradigma falou em TI, vamos pensar em gestão. Como é que está a gestão da TI na minha empresa, né? Porque, assim, vamos pensar num carro. Um carro é uma ferramenta, né? Você precisa do carro para ir ao fórum, para visitar seu cliente, etc. Mas se o carro falhar, você pode usar um Uber, você pode chamar um táxi, você pode pegar uma carona, você pode fazer uma videoconferência, você tem alternativas, né? Então, Claro. o carro é uma ferramenta, mas ele não é missão crítica. De novo, sem TI, o escritório não funciona. Então, se aquilo virou missão crítica para o seu negócio, se ele é crítico, fator crítico de sucesso para o seu negócio, então ele precisa ser gerenciado como parte do negócio, né? Então, a dica final acho que seria essa, né? Vamos parar de pensar em TI como hardware e software e vamos passar a pensar em TI como algo que faz o meu negócio funcionar como deveria. E aí, então, claro, o hardware e o software continuam sendo necessários e importantes, mas a gente passa a pensar em como gerir isso daí. E não simplesmente deixar ali uma pessoa que é um técnico que não tem a visão do sócio do escritório, de onde ele quer chegar, o que ele precisa fazer, né? Funcionando de maneira independente, porque essa é a receita para ficar desalinhado ao longo do tempo. Excelente, excelente. Márcio, muito obrigado. Muito obrigado em meu nome, muito obrigado em nome da nossa associação, por você ter participado de mais esse Geocast aqui da Geoló. A gente agradece demais o teu tempo, partilhar teus conhecimentos conosco, e a gente convida você para outras oportunidades. Se tivermos oportunidade de chamá-lo, vamos ficar muito, muito satisfeitos, porque conhecimento a gente sabe que tem de sobra aqui, e matéria para falar a respeito, então nem se diga. Muito grato mesmo. E Maurício, aos amigos da Geoló, se gostou, compartilhem, fiquem atentos aos próximos temas, e a gente se vê muito em breve. Muito obrigado uma vez mais, meu amigo. Maurício, eu que agradeço. De novo, é um privilégio estar aqui podendo falar para vocês, um público tão seleto, né? E só assim, para finalizar, a gente falou sobre vários assuntos arranhando a superfície de cada um deles, né? Então, se alguém, por acaso, se identificou com algum dos assuntos que a gente comentou aqui e gostaria de ter uma conversa mais aprofundada, eu estou à inteira disposição para fazer um one-on-one com qualquer um da Geoló, tá? E a gente aprofundar esse tipo de assunto para poder tentar ajudar vocês aí a fazer a TI funcionar cada vez melhor para os objetivos de vocês. Muito gentil da tua parte, a gente agradece. Vamos tomar a liberdade de divulgar aqui os teus dados para que o pessoal tenha acesso, claro, então, e possa eventualmente chamar a Multip para sair do nosso sufoco diário aqui de escritórios quando se trata de TI, meu cara. Vai ser um prazer. Obrigado, Márcio. Um grande abraço. Abraço a todos. Até breve. Tchau, tchau.